Então, Michele, obrigado por você estar aqui, por ter aceitado essa conversa. Eu queria conhecer mais a Michele. Conta um pouco de você, Michele. Oi, tudo bem? Eu sou a Michele, eu moro em Poá, eu sou casada, tenho uma filha linda de 4 aninhos. Estou nessa jornada aí, né, essa jornada contra o câncer, né, nessa luta, já tem algum tempo, mas o diagnóstico mais recente tem 1 ano e alguns meses. Sou Legal. casada, né? Pode falar. Não, eu ia falar, qual é o nome da sua filha? Fiquei curioso agora. Minha filha é a Sara. A Sara. Então tá. Isso. E desde quando você teve o diagnóstico, Michele, queria que você contasse um pouco disso para a gente entender. Assim, inicialmente eu tive o diagnóstico em 2017. 2017 eu tive o diagnóstico de câncer de ovário. Na ocasião, eu tratei no hospital em São Paulo chamado Pérola Barton, né, que é referência em tratamento de mulheres. E só que na ocasião fiz acompanhamento durante 5 anos, tudo, mas era naquela época era um câncer para eles simples, que não tinha nenhum problema, eu fiz uma cirurgia, retirei um ovário e ficou por isso mesmo. Não precisei logo de início fazer quimioterapia. Tratei durante 5 anos, me deram alta e vida que segue. Só que eu era nova ainda, né? Hoje eu tenho 38 anos. Então, na ocasião, né, quase 10 anos atrás, não tinha muita informação ainda, não tinha também para onde achar informação. Não dei muita importância. Porém, no ano de 2014, eu comecei a me sentir muito mal e fui algumas vezes para o pronto-socorro para saber por que que eu estava me sentindo mal daquela forma, né? Comecei a ter muito enjoo, tudo mais. E aí foi quando eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? E aí eu procurei minha ginecologista, porque no pronto-socorro eles falaram que era um problema intestinal, uma virose, não pediram exame nem nada, deixou pra lá. Então eu procurei minha ginecologista e ela falou assim: não, Michele, esses sintomas pode ser alguma coisa, como você já teve câncer uma vez, então vamos investigar. E aí, em junho de 2024, eu descobri que, infelizmente, tinha retornado o câncer, só que já estava numa fase um pouco mais agressiva, infelizmente. É, tava mais ou menos, voltou no ovário, só que eu tinha tirado o ovário direito, e aí voltou no ovário esquerdo. E já estava em torno de mais ou menos 12 centímetros. E aí, e as dores que eu estava sentindo é porque ele estava, por o tamanho que ele estava, é, já estava comprimindo o intestino e outros órgãos, né, internos. Então, as dores que eu sentia era por conta disso. E aí foi quando a minha ginecologista falou assim: olha, Michele, infelizmente não vai ser comigo. Você vai precisar procurar agora um oncologista e seguir com o tratamento. Só que assim, o que acontece? Em 2017, eu tinha tido o primeiro diagnóstico. Aí eu fiquei apenas com o ovário. E nesse meio tempo, eu engravidei. Coisas que, assim, né, ia ser mais difícil, mas Deus abençoou. Engravidei em 2021, então eu tinha uma filha pequena. Então eu comecei a cuidar dela e não cuidava de mim, eu cuidava só dela. Então, por isso que, assim, mesmo tendo as dores, eu fui deixando e não fui atrás, porque a minha prioridade era ela, que era uma criança que demandava muita atenção, teve muitos probleminhas quando era pequena, foi muitas vezes para o médico por conta de virose, isso e aquilo, e eu deixei de trabalhar para cuidar dela. Então, por conta disso, eu fui me deixando, né, para lá. E aí, quando eu fui realmente procurar saber, já estava num grau um pouco avançado. E aí começou, né, a luta novamente, né, uma nova batalha, uma nova jornada. Michele, É,
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou então, você teve a primeira vez, você mencionou Em 2017. é, que há quase 10 anos, então, você teve um diagnóstico de câncer num estágio inicial, câncer de ovário, aí retirou, você nem precisou fazer quimioterapia, né? Foi Aqui cirúrgico, né? Você então foi apenas retirou o isso. ovário, mas você retirou apenas o ovário esquerdo. Imagino que a médica que fez essa cirurgia, o cirurgião, né, ou a equipe, deve ter discutido com você se você queria ser mãe, alguma coisa do tipo, e aí, por isso, né, Exato. naquele momento não viu o risco, enfim, manteve, e aí depois, né, quase 10 anos aí dá um retorno da doença. Quando você Exato. teve o diagnóstico lá no início, há 10 anos atrás aí, os sintomas Uhum. foram parecidos com esses sintomas que você teve depois de 10 anos? Ou foi um pouco diferente, e tudo mais? Não, foi bem diferente, na Bem verdade. diferente. Em 2017, eu comecei a sentir como se fosse cólicas, né? Cólica que toda mulher tem mensalmente, a maioria. Só que as minhas eram muito fortes, muito fortes. E aí, é, o que que eu fazia? Eu tomava remédio para melhorar a cólica e tudo mais. E aí eu sempre eu fazia compressas, né, para poder melhorar, porque as cólicas eram muito fortes. E numa dessas compressas que eu fui fazer, eu senti um nódulo, né? Um caroço. Aí eu falei assim, não, deve ser por conta da cólica, né? Dor, né? E não associei a nada, porque na minha família ninguém não tem, quem teve esse diagnóstico. Eu não tenho nenhum histórico de parentes, nem mãe, nem avós, nem tios que tiveram um diagnóstico de câncer. Então é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E eu comecei a sentir essas cólicas, né? Ok. É, cuidava normal, tomava medicação, me automedicava porque não ia pro médico para resolver isso, porque eu cresci com isso, então para mim era normal. É, e aí fui participar de um evento no fim de semana trabalhando, e aí fiquei um bom tempo sem ter o ciclo menstrual. Eu fiquei acho que uns 6 meses sem ter ciclo menstrual. E durante esse evento eu tive. Só que aí foi como se fosse uma hemorragia, foi muito forte. Aí, por conta dessa hemorragia que eu tive, que eu tive que procurar o pronto-socorro. E aí, quando eu fui procurar o pronto-socorro, e aí eles falaram assim: olha, vamos ver o que que é. E aí pediram uma ultrassonografia. E aí, quando eu fiz essa ultrassonografia, que aí constou que tinha um nódulo, né, no meu ovário. Aparentemente, para eles, era um ovário policístico, mas que iria investigar. Mas aí, por conta que aí comecei a perder peso, comecei a ficar fraca, e aí os médicos, né, na ocasião, me encaminharam para uma outra equipe e falou assim: olha, investiga porque não é, porque eu cresci a vida inteira com aquelas dores, então para mim era normal. E aí, no que foi investigar, nessa primeira ocasião, foi isso. E aí, por conta dessa hemorragia, que aí eu fui procurar o atendimento médico, e aí foi quando viu que não era só um ovário policístico, e sim era um cisto, né, de ovário, mas era um câncer de ovário. Eu teria que passar por uma cirurgia, porque também na ocasião era grande, e para a equipe médica, na ocasião, não precisava da quimioterapia. Se fizesse a cirurgia, estava tudo certo. E foi assim que eu segui naquela época. E hoje, como é que você tá? Em que pé tá isso? Se seu tratamento, o estágio da doença, você também nos sintomas, enfim, como é que você se sente? Queria que você contasse um pouco disso tudo. Sim, aí, né, nesse meio tempo tive minha filha, e aí comecei a me preocupar com ela, e por conta disso, quando veio as dores, foram muito maiores. Quando eu procurei os médicos, aí eu fui encaminhada, nessa ocasião eu tenho um convênio médico, aí fui encaminhada para o Hospital IBCC de São Paulo, e aí eu fui atendida por uma doutora chamada Carolina, maravilhosa, a doutora Rafaela também, que aí elas pegaram, né, os meus exames e falaram assim, ó, Michele, o seu caso é cirúrgico,
e tem que ser urgente, né? Porque já está comprimindo outros órgãos, a gente precisa encaminhar isso para cirurgia. Não tem como ressecar na quimioterapia, que foi assim, os termos que eles usaram comigo foi esse, né? Não tem como ressecar, porque é um nódulo muito grande, então a gente tem que tirar na cirurgia, mas também a gente quer que você já tem sua filha, então provavelmente você não queira ter outro. Eu falei, olha, a minha prioridade agora é viver. Então, ela falou assim, então, provavelmente a gente vai ter que tirar o seu ovário, tirar o seu útero, e nessa cirurgia, se tiver outros locais que apareceu na tomografia, vamos ter que fazer outras retiradas. Provavelmente o baço também, e aí foi quando eu me internei, e aí que vi que as coisas estavam bem sérias, né? Era um câncer grau 3, né? Estádio 3C, já tinha se alastrado por todo o abdômen, e aí eu fiquei muito tempo internada por conta disso, né? Hoje, se passou um ano desse tratamento, mas foi bastante difícil. Por quê? Eu fiquei mais de 100 dias na UTI, porque meu estágio ficou muito grave. Começou a ter muitas complicações após a primeira cirurgia, e por conta disso eu passei por mais 9 cirurgias. Tive, chamam de laparotomia, né, que aí tem que abrir o abdômen novamente, e aí tentaram ver o que precisava ser feito, e aí teve que ser retirada uma parte do pâncreas, o diafragma, uma, outras partes do abdômen, e por conta disso foi tendo muitas complicações. A minha família me ajudou muito, eu fiquei o tempo todo em UTI, não pude me alimentar, fiquei só me alimentando via parenteral. E por conta desse período prolongado na, na internação, na cirurgia, eu perdi os movimentos, não conseguia eu não conseguia mexer os braços, perdi o movimento das pernas, do tronco, porque perdi massa muscular, e mesmo fazendo fisioterapia todos os dias lá na UTI, porque tinha todos os dias, eu perdi todos esses movimentos. E aí eu fiquei sem conseguir comer, sem conseguir nem escovar os dentes, fiquei utilizando, no hospital eu tinha sonda, mas aí, quando eu tive alta, eu fiquei usando fralda durante muito tempo. Para me locomover, precisava de muita ajuda. Fiquei na cadeira de roda e, e foi um processo bem difícil, né? Mas aí eu fiz muita fisioterapia, tomando medicações, vitaminas, indo em vários especialistas, vascular, neuro, cardiologista, oncologista, ginecologista, e assim, foram uma equipe muito grande. Estomoterapeuta também, porque também, devido ao agravamento da doença, fizeram uma colostomia, né? E ainda tenho até hoje, não foi não se reverteu ainda. Estamos em análise ainda se vai ou não fazer isso. E aí, assim, hoje se passaram. Eu tive alta em dezembro de 2024. Eu fiquei de agosto até dezembro internada do ano 2024. Em dezembro eu tive alta, ainda fiquei acamada na minha casa, tendo cuidados 24 horas, de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, família. E hoje, um ano e um mês, né? Estamos em janeiro de 2026. Um ano e um mês depois, graças a Deus, eu estou agora. Não, eu ando mais. Não preciso de auxílio de cadeira de roda, nem de andador. Ando normalmente. Dirijo, né? Com a minha filha também, principalmente, porque ela ama passear. Todos os dias, na minha recuperação, ela vinha da escola ou da onde for, e ela falava assim: é, desculpa. Imagina, esse espaço aqui é para você realmente ficar à vontade. Sua história realmente não tem como não se emocionar. Ela, que ela teve que. Minha família ajudou muito, né? Principalmente com ela.
Então ela continuou na escola, né? A gente tentou ao máximo não mudar a rotina dela, mesmo a mãe dela, que no caso eu estando naquela situação bem grave, né? Então ela chegava da escola, ela falava assim: "Mamãe, você conseguiu sentar hoje?" Aí eu falava assim: "Não, a mamãe não conseguiu, filha. Mas você vai conseguir. Eu vou segurar na sua mão. Ela só tem três, agora Nossa. fez 4. Ela só tinha 3 anos. Eu vou segurar na sua mão, mamãe, e você vai conseguir." E aí, a força que eu não tinha, eu surgia e aí eu fazia aquele esforço por ela. Porque eu mesmo eu não tinha força, né? Fiquei muito tempo fazendo fisioterapia semanalmente, 2 vezes por semana e muito tempo. E aí ela vinha e falava assim, e aí eu levantava por ela. Depois vinha uma dor muito forte, mas assim, ela já tinha ido pro quarto brincar e já distraía. Então, assim, a minha maior motivação e inspiração foi ela, né? Foi por conta dela. Da minha família também, mas ela principalmente, porque ela só tem 3 anos, né? E assim, e aí ela vinha, e aí cada evolução que eu tinha, de todo mundo, era para todo mundo era importante, mas para ela chegava, ela quando ela via, por exemplo, ela sempre me via deitada. Quando ela me viu por primeira vez sentada, ela começou a pular, pulava, pulava. Mãe, que bom, mãe. Você tá sentando? Tô, filha. Aí o dia que eu comecei a caminhar com o andador, a mesma coisa. Ela, mãe, mas por que você tem que estar com esse andador? Eu falei, porque a mãe precisa se equilibrar. Não, mãe, não precisa. Segura na minha mão e você vai vir comigo devagarzinho, um passinho pra cá, outro pra lá, Com 3 anos ela falando isso. com Meu 3 anos. Deus, que maravilhoso. E ela é um presente divino na minha vida. Imagino. E, e aí ela fazia isso, e aí eu com medo, mas falei assim, não, eu não posso desapontar minha filha. E aí, devagarzinho ia, pegava o andador assim, disfarçado, e aí foi indo. E aí, o dia que primeira vez que eu consegui andar sem o andador, ela vibrou muito, ela contou na escolinha, a escolinha mandou mensagem para mim que ficou feliz, e eles ficaram muito felizes. E aí, gradativamente, eu fui melhorando, e aí, o dia que eu tirei, né, que eu não precisei mais usar o andador, não precisei mais ficar na muleta, que foi um processo. Aí ela. A minha alegria era ver a alegria dela, né? Então, quando ela me viu andando pela primeira vez sem nada, sem apoio, ela falou assim: Mãe, eu não vi a hora de você poder andar de novo, para você poder passear comigo, igual você fazia antes. Nossa. Que Aí eu mãe que falei assim: aguenta, né? Isso. Não tem como, né, Michele? Não, aí não tem como. E aí eu falei: Filha, Deus me deu essa oportunidade novamente, de uma nova vida, né? Uma nova oportunidade de viver, claro, de uma forma diferente, mas o que eu puder fazer, a mamãe vai fazer, tá bom? E aí todo dia ela falava assim, mãe, quando você melhorar, me leva pra praia. Vamos pra praia igual a gente fazia antes, porque a gente gostava muito de viajar, passear. Então a vida parou assim, né, para algumas coisas durante um ano. E aí, quando eu consegui, nós fomos para a praia com ela, e aí foi a grande realização dela e minha também, ter conseguido ir, né? Porque lá, quando eu estava na UTI, aquelas 4 paredes, a gente não via a luz do sol do dia, não sabia se era dia, se era noite, eu não sabia se isso ia acontecer de novo. E consegui ter ultrapassado esses processos, essa jornada, para mim foi muito gratificante. Eu Uma vitória, né? sou muito grata por toda a equipe médica que ficou comigo nesse período, ainda fica até hoje, minha família, a Deus e a minha filha, Michele, você falou principalmente. assim, 100 dias na UTI, né? Assim, então, imagino você, Tem pelo quatro, fato de estar na exato. UTI, você não consegue ter o contato ali, por exemplo, com a sua filha e tal. Eu queria que você contasse um pouco assim, como é que foi esse período, assim, porque realmente, uma mãe.
sem contato com uma filha pequena, né? E do outro lado, uma filha pequena sem contato com a mãe, assim. Eu queria saber como é que você ficou nesse momento, né? Enfim, tendo que recebê-la ali de, lidar, né? lidar com isso, enfim, talvez por recado, por terceiros, enfim. E como é que foi isso para Sara, né? Sua filha, Sara, né? Para. Para Sara também, o psicológico dela, assim, o que que você notou, assim, porque isso é de uma importância absurda o que você está falando, assim, né? Às vezes a gente esquece esse entorno, né? E é uma mãe com uma criança pequena, né? Então, conta um pouco disso. Assim, no hospital que eu me internei, é um hospital muito bom, maravilhoso, e eles têm a UTI humanizada, que eu poderia ficar com um acompanhante 24 horas. Então, é, na verdade, tinha que ficar com um acompanhante 24 horas. E aí, a minha família, meus amigos, e desconhecidos também, se mobilizaram e faziam troca de turnos. O da manhã, o da tarde, o da noite, eles ficavam revezando. Então, assim, sempre eu estava com alguém. O máximo que eu ficava, às vezes, era na troca das visitas, meia hora, uma hora, mas sempre estava alguém lá. E, assim, meus amigos da faculdade, porque eu sou formada em administração, tenho umas amigas desde a época da faculdade, que eu terminei em 2012, é, amigas da faculdade, amigos da igreja, minha família, família do meu esposo, então, assim, desconhecidos também que souberam do que estava acontecendo comigo, que perguntaram se podia estar lá comigo, também foram, às vezes parentes distantes, que se achegaram nessa batalha, nessa causa também, nessa jornada, e aí revezaram. Então, nesses 104 dias, que foi o tempo que eu fiquei na UTI, todos os dias eu fiquei acompanhada de alguém. É, então, um vinha para dormir, outro vinha para passar o dia e foi indo. E, e o meu esposo, ele ia todos os dias. Ele parou de trabalhar e parou a vida dele profissional, que ele trabalhava por conta, trabalha ainda, mas por conta, e ele ficou comigo lá, todos os dias. Então, olha, a rotina era assim: ele acordava de manhã, arrumava minha filha, colocava ela na escola e ia para ficar comigo no hospital. 2 horas da tarde, ele saía do hospital para poder conseguir pegar ela às 5 horas na escola. Isso durante a semana. E nós moramos em Poá, o hospital é lá na Bresser, então é em torno de 2 horas, duas e pouco de trânsito, né, no caminho. Então ele levava ele esse período. Então, assim, para que ela não tivesse um impacto muito grande, teve que ser feito dessa forma. E aí, minha filha, né? Então aí ele deixava ela na escolinha, porque lá tinha os amigos, tudo, e aí distraía ela um pouco. E no começo eu tinha consciência, né? Porque eu estava lúcida ainda, não tinha ainda ficado entubada, então eu conseguia dar as orientações para ele: ó, faz isso, ou aquilo, hoje é dia da festinha, hoje é dia disso, leva isso, leva aquilo. Então no começo eu consegui fazer isso, A mãe sendo mãe, né? mesmo estando lá. Aí a agenda da escola, eu que acompanhava: ó, hoje é dia que tem que ir a roupa vermelha, hoje é dia que Só tem a que ir com a mãe roupa. pode fazer isso, vamos combinar, né? Porque realmente o E homem ele vai nunca tinha esquecer. feito. Ele nunca tinha feito isso. Então, assim, mesmo eu estando lá no começo, eu fazia isso, né? Só que aí, como meu caso ficou ficando mais grave, então teve uma hora que eu não consegui mais fazer. E aí foi quando minha mãe e minha irmã e minha tia é, começou a dar esse suporte, E você ficou entubada? muitas vezes. Quanto? Ah, muitas vezes não por longos períodos ou por longos períodos. Todas as vezes, na primeira cirurgia não foi necessário a intubação, porque eu voltei da anestesia e estava tudo bem. Mas a partir da segunda cirurgia, todas as cirurgias que eu fiz, eu fiquei entubada. Teve umas que eu fiquei
10 dias após o procedimento cirúrgico, outras 7 dias, outras 14 dias. Nunca foi necessário fazer a tracheotomia, que fala? Traqueostomia. Traqueostomia, isso. Porque com 15 dias de intubação, eles têm que fazer esse procedimento. Então, quando chegava no 14º dias, acontecia alguma coisa, não vai precisar, Michele não vai precisar fazer, Que tá bom, conseguindo Michele. sair da sedação e volta. E aí voltava. E aí depois passava novamente outra cirurgia e ficava Você entubada fez novamente. 9 cirurgias. 9 procedimentos cirúrgicos. Tá. Você lembra quais desses você fez? É, Foram 9, né? é, Bastante, não sei se você lembra de cada. então, porque assim, como eu fiquei muito tempo entubada, quem sabe mais é a minha família, vamos dizer assim, dos Tá, detalhes. Eu sei porque eu vi os laudos depois, né? Eu tenho até aqui os laudos. Então, assim, da primeira vez foi porque eu estava sentindo uma dor muito forte, e aí tiveram que fazer uma laparotomia de novo. Primeiro foi a citorredução, sim. a primeira. E aí depois as outras chamadas de laparotomia, porque tiveram que abrir para poder fazer, porque teve líquido, né? Perfuraram, teve uma parte que perfuraram, a parte do meu intestino, que aí também teve que fazer a colostomia. Aí, na outra vez, tiveram que tirar uma parte do pâncreas, porque estava comprometido, estava. Como é que fala? Quando fica. Esqueci a palavra agora. Mas estava prejudicado uma parte do pâncreas também, mas tiveram que retirar uma parte também que tinha, por conta do líquido, né? Que era um líquido Uhum, contaminado que estava dentro sim. do estômago, então tiveram que tirar. Então, foram várias vezes. Aí, outras vezes tiveram que entrar, eles falam que era para fazer lavagem também, porque tiveram líquido, né? Que chamam, né? Que acho que é acite, que Acite, é. chama? Acite. Então, teve muitas vezes. E aí, o meu abdômen inchou muito. Aí eu fiquei com 6 drenos para conseguir tirar os líquidos. Eu fiquei com 6 drenos a maioria do tempo. Era Michele, um, queria que você falasse assim, 100 dias, né, na UTI. Qual que foi o seu maior medo? Sua alegria, tenho certeza que foi ver a Sara ali, mas queria que você contasse o seu maior medo e depois agora chegou 2026 aí, assim, para você foi uma esperança, né? Assim, a gente tá aqui conversando, você contou sua história, tá bem melhor, tá andando, enfim, Graças a Deus. mesmo, né, tem algumas limitações, mas ainda tá aí, mas eu queria que você falasse um pouco desse seu maior medo ali na UTI, ou alguma coisa que você passou ali que realmente só você consegue é, dimensionar, e também queria que você falasse se a Sarah não tá aí agora, mas se ela estivesse na sua frente, o que que você falaria para ela? O que que você faria? O maior medo no período que eu fiquei internada era quando eu ia para o centro cirúrgico e todas as vezes que eu ia, eles pediam para chamar a minha família. Tá. E aí, antes de subir para o centro cirúrgico, eles deixavam entrar a minha família para que eu visse eles. Então, meu maior medo era eu ir e não voltar mais. E aí, quando eu voltava, mesmo entubada, eu até lembro de algumas coisas. Eu gesticulava, mesmo estando assim, eu ficava entubada, por um tempo desacordada, e quando saía o período da anestesia, e eu ainda ficava lá com os aparelhos, Sim, eu gesticulava. E os enfermeiros e os médicos ficavam assim, abismados. Assim, ela acabou de sair da sedação, como é que ela já tá assim, querendo falar? Já queria. Tira isso de mim, eu tentava falar, pelo amor de Deus, eu quero falar, eu quero conversar, não podia, mas é o que eu queria. Então, assim, vi uma força muito grande. Então, assim, foi muito. O meu maior medo todas as vezes foram essa. Às vezes sim, que eles me encaminhavam para a cirurgia e eles pediam para minha família vir. E eu perguntava, mas por que que minha família está aqui? Não, é porque é uma cirurgia, é delicado, então. sim. Eu sabia que era uma É um coisa séria. procedimento, é comum, Só que aquilo me dava medo, né? claro. E só que dessas vezes,
Durante todo esse período, eu consegui ver minha filha 3 vezes, mesmo Du- estando lá na UTI, Durante todo esse período, você diz dos 100 dias. dos 100 dias. Então, em Eu 100 consegui ver a cara dias, a sua filha de 3 anos só te viu por três 3 vezes. vezes. E Imagina a foram saudade dessa menina, né? e a gente conversava por ligação de vídeo, Ah, é, ainda bem que tem esse recurso. tinha, e era permitido, né, lá na UTI, então a gente conversava por ligação de vídeo, ela falava, e das vezes com que ela ia, era quando foi autorizado, porque teve que ter uma autorização do hospital, da parte da psicólogo, psiquiatra e da equipe médica, teve que ter autorização. E eu consegui, graças a Deus, porque a saudade que eu tinha dela era muito grande. Eu nunca tinha dormido longe da minha filha um dia. Imagine ter ficado 100 tanto tempo. dias, né? Então, assim, eles autorizaram a entrada dela. E quando era o dia disso acontecer, o hospital todo se movimentava para com que eu ficasse bem, com Que medicação, banho bom. tomado, cabelo arrumado, roupa trocada, quarto limpo, para poder receber ela do jeito menos traumático possível. Então, eles me acolheram muito bem dessa forma. Então, assim, meu maior medo era isso, quando eu subia para o centro cirúrgico, e a minha maior alegria era quando eu voltava e podia falar com ela, principalmente. E aí, de todas as coisas, de todos os dias, a maior alegria foi quando eu via ela. Que aí, mesmo eu não conseguindo, ela sentava na maca, mãe, quando é que você vai embora para casa? A mamãe vai, filha. E aí, foi minha maior alegria foi essa. E também quando no finalzinho, no comecinho de dezembro, quando a médica falou assim, ó, a gente vai fazer de tudo para você passar o Natal em casa com a sua família, Que bom. principalmente com a sua filha. E aí foi a melhor notícia. E aí eu pude passar, mesmo acamada um pouco, mas consegui passar com a minha família, com a minha filha, e foi minha maior alegria. Agora, então, qual é o. Só para a gente situar. Agora, Ah, sim, quando desculpa. você volta para fazer exame daqui quanto tempo? Conta um pouco disso também. Isso, a minha última consulta que eu passei foi agora dia 26 de De dezembro. dezembro. Isso foi a última que eu passei. O meu acompanhamento está sendo agora trimestral. Eu iniciei meu tratamento no Hospital IBCC em São Paulo. Hoje eu faço tratamento no Hospital Luzia de Pinho Melo em Mogi, pelo SUS, hoje é pelo SUS, porque tive umas complicações lá com o convênio. Então, para não parar o atendimento, consegui, e está sendo ótimo. É um ótimo hospital também. Não tem nenhum resquício da doença mais, graças a Deus. Não tem, né, tomografia, ressonância, que eu tenho que fazer todos os meses. Meus exames também de controles tumorais, né, que é de sangue, também todos normais, graças a Que Deus. maravilha, hein? É, e, assim, eu preciso fazer o acompanhamento ainda. Eu faço hormonioterapia, eu tomo anastrozol, vou tomar durante 5 anos. Se tudo ocorrer bem, durante 5 anos, suspende a medicação, não é necessário mais, que eu tomo ela diariamente. Mas se precisar, pode se prolongar por 10 anos. Mas hoje meu acompanhamento é apenas esse, atividade física, acupuntura, para poder melhorar a minha passagem, meu andado, na verdade, porque por conta de muito tempo que eu fiquei internada, eu desenvolvi uma polineuropatia na minha perna direita. É uma dificuldade para andar, né? Sensibilidade. Então aí eu faço acupuntura para diminuir essas dores. Tomo uma medicação quando precisa, mas não é mais necessário, só se tiver muita dor. Tá Mas eu tenho trabalhando, hoje Michele? O que que você faz hoje? Como é a sua rotina? Além da sim, eu rotina de casa, de mãe, enfim, de tudo. isso. Na verdade, assim, eu estou afastada pelo INSS ainda. Não voltei ao meu trabalho mesmo habitual, que eu trabalho na área financeira. É, então, estou ainda em afastamento médico, mas nesse meio período de afastamento, eu quis pedir, na verdade, uma inspiração a Deus, a minha vida, para eu fazer alguma coisa que me ocupasse a minha mente,
porque por conta da medicação do anastrozol, comecei a ter muita insônia. Então eu ficava muito tempo acordada sem falava assim, meu Deus, vou fazer o quê? E eu enjoei da televisão, enjoei Do da celular? série, do celular. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Livro também, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar com decoração de festa. Que legal. Muito bom. E aí, e aí, em setembro agora, eu iniciei o trabalho com festas. Eu trabalho com festas infantis, adulto. Eu faço as decorações na minha casa e o cliente vem e retira a decoração, depois só me entrega, estilo pega e monte. Ah, um aluga, quase assim. Isso, eu faço a Muito bom. confecção, eu faço festa, só que o meu é festa na mesa, né? São festas um pouco menores. Uhum. Então aí eu comecei esse tempo que eu ficava, ou fico de madrugada, que eu ficava às vezes sem ter o que fazer, entre aspas, comecei a assistir vídeos para aprender a como fazia um arranjo de balão, uma decoração, isso. E aí eu desenvolvi, fiz cursos também pela online. E hoje eu tô, né, tenho bastante seguidores agora, né, bastante clientes também, atendo todas as semanas, todo fim de Que semana eu tenho legal. festa para fazer. E aí desenvolvi isso e foi uma forma eu falo, né, eu até tenho uma página Pode seguir lá, desse depois trabalho que eu você faço, compartilha. isso, Mini Festas da Mi. Eu tenho foi uma forma de ensinar, passar para as pessoas que a gente tem que celebrar os pequenos momentos. Porque a gente nunca sabe qual que vai ser o dia de amanhã. E às vezes a gente deixa não vou cantar parabéns hoje, eu fiz 50 anos. Ah, deixa pra lá. É só 50. Não, não é só 50. Você chegou nos 50, isso é muito importante, então você tem que comemorar. Eu me formei. Ah, me formei. Não, isso é muito importante, é uma conquista. Sim. Então, eu coloquei esse propósito, né, na minha vida, como uma forma de agradecer a Deus por tudo que ele fez, ensinar as pessoas que elas precisam celebrar um momento da vida dela. Então, desde que seja Maravilhoso. um mêsversário, uma formatura, um batizado, um chá de fralda, uma gestação, não importa. Todos os momentos a gente tem que celebrar. Então, foi uma forma de retribuir as pessoas que me ajudaram também e de multiplicar o que foi feito comigo. E aí, hoje eu trabalho com essas festas, me realizo muito, eu falo que é a minha terapia, porque aí eu tenho que desenvolver, criar, e aí eu faço isso. E também sou mãe, cuido da minha filha, né? Ela demanda bastante energia, ela é bem elétrica, graças a Deus. Então, assim, cuido dela, cuido da minha família, da minha casa, também frequento uma igreja, também faço parte. Então, a minha vida, eu falo assim, é uma nova vida, uma oportunidade que eu tive de viver de uma forma diferente, diferente mesmo, mas com um olhar diferente, né? Um olhar de gratidão, porque muitos, né, quando passam por esse momento desse diagnóstico do câncer, acha que não tem que viver mais, né? Parou, não tem motivação para isso. Mas é pelo contrário. Agora sim que tem que aproveitar. Se você for numa praça, aproveita, vai na praça. Se você vai tomar um sorvete, aproveita, vai tomar um sorvete. E aquele momento é seu, é único. Então eu eu já fazia isso, mas agora mais ainda, a valorizar os pequenos momentos e que são os que realmente têm valor. Muito bom. Michele, assim, agora a gente finaliza. Quero te agradecer aí esse tempo de você contar essa história. História é mais do que inspiradora, né? Essa é uma história mesmo, é uma batalha, outra superou. É realmente você tá de parabéns. Tá de parabéns como Obrigada. mãe também, né? Criou uma filha incrível e espero que essa história possa e com certeza vai ajudar outras pessoas também, Ah, também tá? espero. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco do que tem sido, né, essa jornada aí, que as dificuldades ela vem, mas elas passam, né? É só a gente trilhar o caminho certo e com as pessoas certas também.